Hoje, rapidão, Marcel Martins, bom dia, Marcel. Bom dia, Guga, bom dia, Kim, prazer em revê-los novamente. Você viu, voltou, hein, o cara voltou. Marcel, voltou, estamos de volta. Marcel, você que é o homem das commodities aí, né, adora operar uma opção de Petro, opção de Vale. Cara, como é que foi esses dias aí, a Vale, com essa lei das estatais que balançou ela, 10% para um lado, 5% para o outro? Como é que foram as opções disso? Muita coisa virou pó? Muita coisa virou pó. Reforçando aí, como eu sempre falo nas minhas lives, que um olho no peixe, outro no gato, né? E esse último exercício agora que nós tivemos de Petrobras, praticamente todas as opções no pó, né? Você listava lá de 20 opções, 15 fecharam, 16, 17 opções no pó. Nós vimos mais de 90% de queda no intraday em apenas um dia, né? No último dia de exercício, todas as opções foram contaminadas por essa nova lei das estatais. Todos nós já sabemos, veteranos, que qualquer dedo em alguma reconfiguração na política, né, na lei de estatal, isso aí contamina também a credibilidade dos investidores, né? Os gringos não gostam muito aí, não querendo falar muito de partido, mas os gringos não gostam muito dessa movimentação política aqui no Brasil. Então, assim, qualquer assopro a gente vê um efeito manada, mas deu para raspar a panela aí. Eu fiz algumas opções shorts em Petrobras. Vale eu não me atentei muito, mas o holofote ficou mais em Petro, que tem uma liquidez mais robusta entre a gama de opções. Olha, para você que sintonizou agora, só vamos falar que a Bolsa trabalha muito próximo à estabilidade, com uma queda de 0,09%, 106.700 pontos. Já o dólar sobe 0,15%. Ô Guga, deixar você perguntar para o Marcel, antes de perguntar, eu quero fazer uma pergunta para você. Como você está enxergando a Petro? Acho que não tinha... A sua análise de Petro que você fez lá atrás, assertiva, ela estava falando em relação ao novo governo, a entrada de um novo governo. Você sabia já como a estatal ia sofrer, mas você não sabia, não imaginava que era tanto. Como é que você continua olhando esse ativo de Petro, Guga? Você acha ainda que realmente indecifrável, não tem como a gente pensar, ou ainda podemos olhar um horizonte meio tenebroso aí para esse ativo específico, que é um ativo que o Marcel começou a falar? Boa, né? Eu acho que o que mais impacta a Petro agora no curto prazo é mesmo essa sensação em relação ao governo, né? O atual governo, as decisões do governo, a postura do governo. É difícil da gente criar, né, uma expectativa muito positiva aí para o fluxo dos investidores em relação a Petro agora no curto prazo, né? A não ser que tenha de novo uma evidência, uma reviravolta, algo que mostre que não, o novo governo, né, ele vai seguir aí o trabalho que estava sendo feito pelo atual governo, né, que continua até o final do ano, né, até o dia 31. Então, a gente precisa, né, ter isso em mente, né? Obviamente que toda vez que a gente tiver algum exagero de movimentação, né, um exagero de correção, um exagero de queda, é uma janela de oportunidade, né? Eu até ia comentar aqui com o Marcel que a minha grande estratégia para esse ano de 2023, né, vai ser exatamente tomar posição em opções, né? Eu quero tomar posições em opções, eu quero montar posições em opções, até mesmo para que grande parcela do meu capital continue em liquidez. Então, assim, eu quero estar líquido, né? Então, quando eu quiser me posicionar em bolsa, eu vou utilizar esse ano de derivativos, né? Esse ano e quem sabe próximo ano, né? Porque aí, querendo ou não, eu vou... E aí eu queria saber contigo o que tu me sugere, né? Se quando a gente tem quedas mais intensas no mercado, se vale a pena a gente comprar uma opção fora do dinheiro, no dinheiro, dentro do dinheiro, né? Onde faz mais sentido para a gente tomar essas posições. Obviamente que eu não vou utilizar de alavancagem financeira, né? Eu vou querer tomar uma posição, né? Expor um percentual do capital
ali ao risco, né, mas me beneficiar havendo um repique do mercado, né, significativo. As opções, elas são um veículo que traz aí uma grande possibilidade de rentabilidade, né, com o risco totalmente controlado, né, desde que a gente esteja operando na ponta compradora, né, não na ponta vendedora. Então, eu estou acompanhando, né, é algo que eu tenho conversado aqui já no pre-market, né, eu acho que quanto antes acontecer o evento, né, das correções nos mercados, né, com uma expectativa negativa, maior é a janela de oportunidade, né? Quanto antes o mercado fica barato, né, e as pessoas com a sensação de que as coisas estão ruins, né, mais tempo a gente tem para se tomar posição, né, e maior tende a ser também os movimentos depois de retorno, né? Porque, por exemplo, quando a gente analisa mesmo o evento que a gente teve ali em relação aos lockdowns, né? Porque foi um evento ali que fez a Bolsa atingir as mínimas, né, em 3 semanas, né? Quando chegou a onda mesmo de pessimismo, o mercado já nem estava mais fazendo mínima, né? O mercado, pelo contrário, o mercado já estava reagindo e reagindo muito bem, né? Isso fez com que muita gente ao meio do caminho tivesse uma péssima avaliação da relação de risco-retorno em relação à Bolsa, e por isso que a oportunidade, a chance de ganho foi tão grande, né? Porque a gente nunca teve aí tanta gente tendo que falar todos os dias, né? E as pessoas mudando de opinião para poder surfar, né, a tendência do que as pessoas gostariam de ouvir, né? O mercado, esse mercado de especialistas de investimento, ele está distorcido porque as pessoas, os especialistas, eles não falam o que tem que ser falado, eles falam que as pessoas querem ouvir, né, porque na verdade a moeda de troca é a audiência, né? Então, assim, tem as oportunidades, as distorções que a gente vem enxergando no mercado, elas são brutais por causa disso, né? Porque o foco das pessoas não é mais vencer no mercado, o foco das pessoas ficou em ter cada vez mais audiência, né? Então, até queria entender aqui contigo, né, assim, nesses casos de extremo exagero, pessimismo, né, onde que faz sentido a gente tomar posição. Até porque a Petrobras mesmo, agora no dia 14, no dia 15, né, ela estava ali a mais de 10% do preço, abaixo de 10% do preço que a gente está trabalhando agora, né, que provavelmente deu uma janela ali de oportunidade de valorização de várias opções também, né? A gente está falando aqui do último exercício, mas também deu janela de oportunidade aí para poder ter uma valorização expressiva. E o que é melhor negociar, né? A opção do dinheiro, a opção fora do dinheiro, a opção dentro do dinheiro. E se puder explicar um pouquinho também para o nosso telespectador, né, como é que ele pode tirar proveito disso, porque é onde eu vou negociar. Eu quero estar mais líquido, eu quero ter a possibilidade de, se acontecer alguma coisa, apertar um botão, dolarizar meu dinheiro, eu quero ter essa possibilidade, essa facilidade, mas também quero ter o direito, né, de poder surfar esses repiques que eu acredito que vão ter na Bolsa e vão ser muito fortes ao longo do tempo, né? Vão ser vários muito fortes em função de toda a volatilidade que a gente está tendo. Bom, aproveitando a carona também, Guga, você havia comentado anteriormente sobre os atuais voos de galinha que a gente vê no mercado, né? Principalmente para o setor de varejo. Eu acompanhei aqui o início do Morning Call com vocês. Vale ressaltar que sempre tem um final, né? Um fim os voos de galinha. Uma hora ele para. Eu concordo, 90%, mas a gente tem que ficar de olho nesses 10%. Então, por exemplo, se a gente for citar em oportunidades que nós temos, a gama de oportunidades que nós temos no mercado de derivativos opções, focados aí nas opções de compra, as calls, Magazine Luiza, nós vimos o seu preço nos últimos dias deteriorizado, junto com as demais lojas Renner e Americanas. Eu não esperava ver lojas americanas batendo 7,30, um papel que tinha batido R$24 a menos de 100 pregões atrás, né, com a troca e mudança do presidente, e são os papéis que eu mais estou monitorando, né? Inclusive, por mais que, de novo, reforço, os voos de galinha eles sempre existirão nos ativos negociados em bolsa, sempre tem oportunidade aí de a gente fazer, por exemplo, um swing trade. Então, eu foco agora em opções mais próximas ao dinheiro, não tão fora do dinheiro. Por exemplo, Magazine Luiza, nós vimos opções ontem saltando 130% no intraday. Nós vimos ontem opções de Americanas saltando 130% também. Então a gente está falando de opções fora do dinheiro, de 7 centavos, por exemplo, batendo 14 no mesmo dia. De novo, concordo com os voos, mas a minha atenção agora para
por uma posição, por exemplo, de 15, 20 dias, elas seguem firmes aí no mercado de varejo, tá? Não são nem mais estatais, por estratégia minha aqui, que eu estou adotando, até para mudar um pouco o viés, né? Eu sempre olhei e sempre me viciei muito em opções de estatais. Eu acho que nós estamos em um nível, patamar de preço muito atrativo, né, para nós veteranos de mercado. Eu não sei se todos acreditavam que nós veríamos Magazine Luiza de novo, batendo 2,30 e, por sua vez, Americanas vindo na bota a 7,30. Eu acho que isso aí já é um nível muito mínimo de preço e vale o risco aí, por mais mínima que seja a posição do operador. Concordo, né? Deixa eu só fazer um comentário. Claro. Eu concordo, né? E um ponto até mesmo que está levantando aqui por exemplo, o Magazine Luiza, tá? Eu hoje tenho uma fotografia de Magazine Luiza e concordo desses movimentos de 20 dias, né? Mas para mim esses são movimentos que não é que a gente vai... O voo de galinha é que a gente não vai continuar tendo uma tendência ascendente, né? São movimentos maiores. Concordo em função dos patamares de preço, mas eu não consigo enxergar assim, no final do ano a gente continua numa tendência de alta. O ponto, por exemplo, do Magazine Luiza, tá? Eu acredito assim, eu tenho olhado ela, tá? Eu tenho, eu tinha meu número aqui para ela, né, é a possibilidade de chegar em torno de 1,70 por ali. Né? Só que ela voltando a 1,70, eu imagino que o preço do ativo o ativo tem chance de dobrar de valor. E essas são as grandes janelas que eu vejo. Por exemplo, imagina um ativo sair de 1,70 e ir para 13,40. Né? O quanto isso não multiplica a opção? A opção vai subir. Se isso acontece, uma opção sobe o quê? 10 mil por cento? 20 mil por cento? Uma opção, tomar uma posição numa janela de 20, 30 dias, né? O ativo dobrar de valor, né? Que é o que eu consigo enxergar nessas janelas, né? Nesses momentos assim. É uma super porrada, é uma super oportunidade, né? Imagina, você pega lá, mesmo estando líquido, numa renda fixa que te rende 1% ao mês, né? Tá te rendendo aí em torno de 1% ao mês, fazendo conta de padeiro. Eu pego 1%, que é minha rentabilidade, e compro dessas opções. Se eu pego uma porrada aí de 10 mil por cento, quanto eu faço em cima do meu capital total, né? Então, esse é o grande gol que eu vejo que vai ter de oportunidade para esse ano de 2023, pelo menos é o que eu tenho me preparado, né? E é o que eu quero fazer com foco, né? Em função do contexto atual, em função do preço atual dos ativos. Está acontecendo no mercado que eu tenho percebido, não sei se vocês dois compartilham desse pensamento, é que tem na falta de notícia boa, os caras, assim, qualquer coisa vale, né? Que sai tanta notícia ruim do ativo que há um exagero, geralmente, para tudo que é lado. A Bolsa brasileira sempre tem um exagero, né? Ou sobe demais ou cai demais. E aí você pega as ações de consumo, por exemplo, a gente teve o Black Friday pior dos últimos 12 anos, né? As vendas online declinaram, caíram bastante. Acho que a reabertura da economia, o pessoal saiu de casa e começou mais na loja física. O online caiu bastante. Essas empresas apostaram bastante em venda online nos últimos anos. A gente tem a própria taxa de juros ali que inibiu um pouco, né, as pessoas de comprarem no crediário. Então, caíram as vendas por conta do aumento da taxa de juros. Aí depois, já agora no final da reta final desse ano, algumas suspiros aí de uma possível alta de juros, já que o Banco Central havia falado que era o fim do ciclo de alta. Então, assim, tudo isso colaborou para que essas ações despencassem. Agora, na ausência de uma notícia, de uma nova notícia ruim, existe, de certa forma, uma correção. E aí que o Guga entra falando aí justamente dessas janelas de oportunidade. O que eu aprendi nesses meus anos de mercado financeiro, e eu tenho certeza nisso que eu vou falar, essa é a minha convicção, é que assim, o mercado realmente assim, ele dá oportunidade, mas justamente para quem não é desesperado, né? E para quem é calmo. Então eu sinto que hoje essas ações de consumo, elas não têm notícia mais ruim para sair. Então, como houve um exagero, amassaram esses papéis ali, né? Por uma série de coisas, né? Perspectiva, de repente o cara está no fluxo, tem que vender alguma ação e vende o consumo para poder cobrir um outro rombo, uma outra manobra com o dinheiro. Então eu percebo que realmente tem esses exageros aí. E aí, a pessoa que olha com cautela, não precisa ser um economista,
até sempre falo, você não precisa ser economista para você entender de mercado financeiro, você não tem que ser um grande expert. Só ter calma, eu acho que a primeira parte é respirar e saber observar, enxergar o mercado e sair do viés, né? Porque tem gente que entra enviesada, puta, a bolsa vai subir, que eu tô vendo melhorar o governo. Não, a bolsa vai despencar por causa da PEC. Então, assim, eu acho que o primeiro passo hoje é o cara não ser enviesado. Marcel, você que é um profissional aí, e essa pergunta é pro Guga também, tá, Guga? Vou fazer pro Marcel aqui, que é o convidado, vamos ceder aí, vamos ser cavalheiro, mas depois queria perguntar para você, como é que vocês operam geralmente? Vocês entram enviesado ou, cara, cabeça aberta, eu não tenho palpite hoje, eu vou seguir o fluxo aqui, vamos que vamos. Hoje sobe, hoje cai, como você trabalha isso, cara? Bom, eu particularmente, cabeça aberta, né? O skin in the game, né, Kim? Nós somos calejados já. Passei por muitos stops, grandes stops no meu histórico aí como trader, mas eu sempre acordo com cabeça aberta. Pode ser até confessando abertamente para todos vocês, pode ser até uma falta de disciplina em partes, mas nem sempre eu olho o noticiário. Eu abro calendário macroeconômico no Profit, da Nelogica, bato o olho por cima, assim, faço um diagnóstico muito rápido, mais nas manchetes, né, e fico atento, mas eu sempre busco a minha interpretação momentânea ali. Dificilmente, Kim, eu carrego grandes posições para 10 dias. Por exemplo, voltando e reforçando mais uma vez a oportunidade no mercado de opções, derivativos, a Magazine Luiza, lojas americanas, são opções que se eu comprar agora uma série B, eu carrego tranquilamente aí por uns 15 dias aí, sem me preocupar, por acreditar que esses ativos estão em regiões mínimas de preço. Eu não acredito que Americanas vai perder os R$7, eu sei que o mercado é soberano, mas eu não acredito que a Americanas perca as pernas nos R$7, mais uma vez papel vezes 24 a menos de 100 pregões atrás, e Magazine Luiza podia encostar, dar um beijinho naqueles R$2, mas eu também estou confiante aí que o papel resiste e volte para os 3. Enfim, eu sou o skin the game, eu opero qualquer tipo de mar aí, nós estamos aí para pescar em qualquer condição. Guga, você é muito técnico, né, e você tem não é que você tem um viés de pessimista, eu acho que na verdade você é um cara que observa muito o mercado, você vive mercado e respira mercado. E para quem faz isso, para quem só lê notícia, não tem como o cara ser otimista, porque só notícia ruim, notícia ruim, notícia ruim. Mesmo assim, quando você vai sentar para operar, como é que você faz? Fala, peraí, eu vou tirar esse viés negativo, porque senão eu só vou querer comprar e o mercado é volátil. Às vezes ele sobe, vai para um lado ou para o outro, né? Ou só vender, por exemplo. Como você faz para limpar essa... Eu estou te fazendo essa pergunta porque isso eu vejo que é o problema de muita gente sentar enviesado. O cara vê um call, o cara olha um chat de um call, o cara já cria um viés, né? Então como você faz para ser imparcial nas suas decisões? Vamos lá, na verdade eu não sou pessimista, tá? Agora vou ter que corrigir essa aí. Eu sou realista. Então. Na verdade, se eu estou sendo pessimista, o mercado está caindo, na verdade eu estou sendo realista. Me desculpe aí, pessoal. Na verdade, sim. Eu disse justamente isso, assim, porque quem vê as notícias hoje, só para corrigir, né? Quem vê notícia hoje não tem como ser otimista. Então o cara que lê notícia, ele se torna um pessimista, ou seja, realista, Perfeito. Vai. Segue o barco, vai. Corrigir. Vamos lá, vamos entender, né? Na verdade, assim, eu tenho meus níveis de preço, né? Uma das coisas que eu aprendi, e também, né? Porque o desafio... Como o Marcelo estava falando, cara, eu criar a disciplina, né? E uma disciplina de não ter viés. Esse que é o desafio, né? É tu conseguir assim, poxa, deixa eu olhar para o cenário aqui. Né? E aí o meu cenário, o meu contexto é o seguinte, cara, eu acho que eu não consigo ter uma expectativa positiva, né, em relação a mercado no médio prazo. Uma vez que eu não consigo ter uma expectativa positiva em relação ao mercado no médio prazo, para que eu consiga comprar, que é o lado que eu gosto de operar, eu preciso que o mercado com níveis de correção mais atrativos dos níveis de correção que a gente teve até agora. Porque a gente teve uma correção lateral, né, dentro de um contexto pré-eleitoral. A gente teve um mercado que corrigiu lateralmente,
se a gente for olhar desde a metade do ano passado, né? Teve setores que corrigiram mais como varejo, claro que já estão mais exagerados, né? O movimento de correção já está mais exagerado, e aí concordo assim, em gênero, número e grau com as janelas de oportunidade que está sendo colocada aqui por nós, tá? Concordo assim 100%. Mas quando eu olho todo, né, porque eu também como o Marcelo estava falando, né, eu também fiquei meio que intoxicado por negociar as estatais, né, olhar para a nossa bolsa e querer negociar as estatais, né. Então hoje o que eu faço? Eu traço os meus cenários, não tem como criar uma grande expectativa se o mercado vai abrir para cima, se vai andar para cima, se vai abrir para baixo, se vai andar para baixo. Se o mercado ele abrir para baixo e for se movimentar para baixo, existe um limite tolerável para essa queda dentro de um contexto que a gente está trabalhando. Quando o mercado atinge esse limite, né, tolerável, ele tem duas coisas que ele pode fazer. Ou ele reage e ele vai voltar para um determinado patamar de preço, e ali tu tem uma janela de oportunidade, só que tu não tem uma grande certeza, ou ele exagera, né, ele passa esse limite e vai para uma zona de exagero. Quando a gente vai para essa zona de exagero, é onde de fato existe uma oportunidade com baixo risco. Então, tu tem o mercado, tem dois contextos, né? Um contexto do mercado que ele vai para um limite aceitável e volta para a normalidade, que é o que mais acontece, e o outro quando surge essas janelas de exagero, que é onde tu tem a oportunidade de fato, né, de expor mais do teu capital para ter um retorno maior. Né? Então, eu vou negociando dessa maneira. Pô, o mercado chegou no limite, né? Tem ali uma oportunidade para operar. Pô, o mercado foi para uma região de exagero? Foi para uma região de exagero. Cara, aí tem uma oportunidade para operar maior. E aí tu vai fazendo a gestão do teu capital. Pô, quanto eu quero crescer no mês, quanto eu quero crescer no ano, quanto eu quero crescer no semestre, né? Quanto eu tolero arriscar naquele determinado momento. E aí vou trabalhando dentro dessa observação. Então tem que ter, hoje, né? Eu não sou um cara que também lê notícias, né? É muito mais a interpretação do sentimento das pessoas conforme elas vão falando. Porque, por exemplo, quando a gente olha hoje para o contexto atual, né, a gente fica aqui, a PEC vai passar ou não vai passar? Cara, eu diria que tem 99,5% de chance de passar se nada acontecer, né, se esse contexto continuar. Porque é tudo meio que jogo, né, mas no final ali se dá uma canetada, como o Boixá mesmo falou, né, e se passa. Né? Se passa, no final vai passar. Então, o mercado responder positivamente, se a PEC não passou hoje, responder positivamente, é uma coisa momentânea. Então eu tenho um limite. Para essa questão momentânea. Né? Onde dá para operar, onde dá para surfar. Então eu vou muito traçando esse cenário, essas convicções, né, e executando. E a importância da notícia, né? Notícia, ela tem Eu lembro de uma história lá no pregão, isso é antigo, tá? Essa é uma notícia que o Gorbachev caiu. O índice explodiu, né? A notícia que chegou no pregão era que o Gorbachev havia caído. E o índice subiu muito. E aí depois saiu a notícia que ele tinha caído da cadeira, né? Então ele caiu, só que ele caiu da cadeira. Então a Bolsa fez um movimento de alta e depois ela voltou, porque era uma informação, né, chegou a informação meio que picada. Então, o que você falou de informação é importante. O canal aqui da BMC justamente é um canal para quem é do mercado financeiro, para quem acompanha o mercado financeiro, que vai falando de notícias em tempo real, o tempo todo aí, né? Deixando a pessoa muito bem informada. Então, qualquer manobra que acontece, geralmente aqui no pré-market, na sequência, a gente sempre passa para vocês essa informação aí em primeira mão. Marcel, última pergunta. Pode falar. Só para aproveitando aí seu raciocínio, sua linha de raciocínio, e aquele velho ditado, né? Parece que o mercado, parece não, né? O mercado ele sobe no boato e cai no fato, né? Impressionante. Nós vimos agora a Oi, notícia linda lá, quentinha, né? Saiu do forno, igual pãozinho fresco de manhã. E voltou tudo, cara, né? O papel saltou lá, saiu de recuperação judicial. Desde 2016, papel subiu 52% no Intra, devolveu tudo no dia seguinte. É o que o Guga também falou, complementando também o racional do Guga. Nós que vivemos no trade, né? Qualquer hora é hora, né? A gente só precisa entender aí para onde está indo a manada e surfar a onda certa. É isso aí. Ô Marcel, eu vou agradecer demais a sua participação, ficaria conversando mais aí sobre bastante coisa, a gente está com o tempo esgotado, mais uma vez, obrigado por ter participado, viu? Um abração, bom dia para você. Obrigado pelo convite. Obrigado, valeu, tá? Guga, obrigado. Bom dia a todos. Valeu.